Eu peço que vocês se coloquem de pé outra vez para a gente ler aqui alguns versos de Atos, capítulo 1. Anunciei na semana passada que nas próximas semanas em que me couber pregar daqui desse púlpito, nós vamos falar sobre o livro de Atos. Sobre esse tema, que aliás é o tema desse ano, para a nossa igreja, proposto para nós, transformados para transformar. E hoje também, de volta ao capítulo 1 que a gente leu na semana passada, eu quero refletir aqui com vocês por alguns minutos sobre esse subtema, destrave sua vida. Esse texto é um texto extraordinário, que dá pistas muito objetivas de como a sua vida em Cristo pode ser destravada para deslanchar. Tanta gente vivendo muito aquém do potencial, daquilo para o que Cristo nos chamou. E aqui, nesse capítulo 1 de Atos, há chaves especiais, de modo que a sua vida seja destravada para que ela deslanche, tal como essa espetacular experiência, extraordinária experiência de uma história que deslanchou a partir da descida do Espírito de Deus sobre aqueles primeiros 120 discípulos. Texto de Atos, capítulo 1. Vou citar alguns versos aqui, já lemos na semana passada, e de maneira salteada nós vamos ler outra vez. Verso 4, relato do que se passou ali assim que Jesus ressurgiu. E durante 40 dias esteve com seus discípulos, reforçando os seus ensinos. O texto diz assim no verso 4, Jesus, comendo com eles, com os 11 discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os discípulos perguntam a Jesus, numa distração corrigida imediatamente pelo Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Havia uma justa, certa, bíblica expectativa quanto à restauração do reino de Israel. E essa pergunta dos discípulos a Jesus. E o Senhor lhes retorna dessa forma. Verso 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Segue-se uma promessa, uma ordem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sob o patrocínio desse poder, disse Jesus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E a experiência seguinte é extraordinária, da assunção de Jesus aos céus. Os discípulos perplexos olham para os céus, vendo o Senhor desaparecer das suas vistas. Aparecem alguns anjos, verso 11, e lhes disseram, anjos dizendo para os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, cerca de 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, e segue-se aqui a descrição dos 11 apóstolos, com as mulheres. Verso 14, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A partir do verso 15, ao relato de uma reposição no colégio apostólico, da vaga deixada pela tragédia que aconteceu com a vida de Judas. Você sabe da história. Elegeram então Matias, reportando-se aquela tragédia
e recapitulando o que a Escritura a esse respeito dizia, acabaram por eleger Matias para assumir o lugar de Judas. E assim o capítulo 1 se encerra. Que Deus, por sua misericórdia e graça, abençoe o nosso coração, a nossa vida, e lance luz na nossa mente, no nosso coração, de modo que a gente compreenda os termos da sua própria palavra, inspirada a palavra, infalível palavra nessa hora. Você pode se assentar. Eu lhes disse na semana passada, e aqui repito, o fato de que esse capítulo 1, como não poderia deixar de ser, é o prefácio dessa narrativa extraordinária, cheia de cenas eletrizantes, emocionantes, uma experiência extraordinária que dali em diante passou a envolver os discípulos e a igreja de Jesus. E esse prefácio serve de inspiração para as nossas vidas pessoais, para a vida da nossa querida Igreja Betânia, quanto à necessária preparação para que a vida deslanche. Semana passada refletimos sobre a promessa em torno do que todo o texto se baseou, da descida do Espírito de Deus, não sem antes haver uma necessária preparação. E eu lhes disse aqui, refletindo com vocês, que essa preparação tinha a ver, sobretudo, com o esvaziamento dos vasos da vida, do coração daqueles primeiros, tal como deve acontecer com a nossa experiência pessoal. E, seguindo na avaliação desse prefácio de histórias que podem ser muito diferentes, quanto ao que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, você pessoalmente, você integrando a sua família, a sua casa, você como membro dessa igreja, a nossa comunidade em particular. Que prefácio é esse? Que condições há a serem preenchidas sem o que a vida não deslancha? A vida permanece travada, como se houvesse uma chave a trancar a porta da graça, da bênção, de uma operação mais profunda do Espírito de Deus na sua experiência pessoal e na nossa experiência como igreja. Eu quero me referir aqui a 3 condições que saltam à vista nesse texto tão precioso que a gente acabou de ler. A primeira tem a ver com o seguinte: a ordem dada por Jesus no verso 8 do capítulo 1, diz respeito ao fato de que é preciso que você e eu nos concentremos no propósito essencial das nossas vidas. Existe um propósito para o qual Deus chamou você e me chamou. E a esse propósito existe uma missão, um comissionamento, uma incumbência claríssima, entregue por Jesus aos seus discípulos. Se você não se encontrar na sua vida propósito definido, ao qual esteja associado a missão, ou associada à missão, você anda perdido. Você não terá a sua vida deslanchando na direção daquilo para o que Deus o chamou. E há 2 reflexões que a gente pode fazer aqui, logo no começo dessa mensagem, a respeito de propósitos. Tanta gente desperdiçando as suas vidas sem qualquer sentido. Não existe um propósito fundamental. Não existe o propósito em torno do que a vida vale a pena ser vivida. E pensem comigo e reflitam comigo. Uma vida sem propósito, sem missão, sem o sentido de realização, é uma vida desperdiçada, por mais realizações que se pudesse fazer. Jesus, nesse ponto, tratou de recuperar no coração dos discípulos o propósito essencial da sua própria caminhada e das suas vidas. Lembram-se do que aconteceu com aqueles galileus, pescadores alguns, um outro mais bem situado na sociedade daqueles dias, Mateus, Levi, um publicano, gente de classe mais alta, mas Jesus os chamou a todos para seguirem-no. Sigam-me. Para os pescadores disse o Senhor,
e eu vos farei pescadores de homens. Propósito essencial da vida. Me sigam. Seguir a Jesus é aquilo para o que você foi chamado. Será que você pensa, por algum momento, que você veio a esta vida para ser um profissional gabaritado? Bom advogado, bom professor, bom engenheiro, boa engenheira, seja o que for, uma variedade enorme de carreiras que poderiam configurar o propósito último da sua experiência pessoal. É pouco. Não foi para isso que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por vocês. Me sigam. Mateus, cobrador de impostos, vivendo vida boa, abastada, ouviu a voz imperiosa do mestre: segue-me. E o texto declara que Mateus largou a coletoria de impostos e seguiu a Jesus. Gente que não se encontrarem em Jesus, e aqui não estou lançando maldição de qualquer espécie, estou interpretando o que a palavra de Deus declara, que você e eu precisamos nos encontrar em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Propósito da minha vida, essencialmente, é viver para a glória do meu Deus, é seguir a Jesus. Temos falado aqui insistentemente, o tempo todo, sobre avivamento. E o que é o avivamento? É Deus por Jesus vivendo em plenitude na nossa vida e no nosso coração. Paulo escrevendo aos Efésios, citei esse texto hoje pela manhã na escola bíblica, domingo passado outra vez. Que oração extraordinária! Capítulo 3, Paulo orando para que a igreja dos Efésios fosse toda tomada de toda a plenitude de Deus. Paulo, refletindo sobre a sua própria vida, ele disse: tudo que eu tinha, eu considerei como perda, para conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. Vida sem propósito é vida perdida. Outra vez, você poderia refletir comigo: mas minha vida tem propósitos. Se este propósito não tiver a ver com seguir a Jesus, andar com Ele, encher-se dEle, ou deixar-se pelo Espírito de Deus encher-se de Cristo, ser a cada dia mais parecido com Ele, viver para o louvor da sua glória, e ser um missionário o tempo todo, testemunha de Jesus, disse o Mestre para os seus discípulos: e sereis minhas testemunhas. É texto que diz respeito a você e a mim. Eu não estou aqui a passeio. E se você tem tido a bênção, a graça, a oportunidade de ser um profissional bem-sucedido, saiba que este lugar, que esta oportunidade, não é nada mais, nada menos do que uma ponte para que você viva para a glória de Deus neste ambiente em que você tem sido posto e colocado. É uma ponte para que você ali exerça sua vida missionária. Cristo chamou os seus, e eu me incluo neles, você também, para sermos sal da terra e luz do mundo. Não para você, torno a dizer, e valorizo demais uma boa e bem-sucedida experiência profissional, mas não pode ser o propósito último da sua vida. Composição de uma bela família, que maravilha, que desejo nobre e santo, colocar isso todos os dias diante de Deus, mas sua vida não pode parar assim, nisto. E Cristo tratou de recordar, de recuperar no coração daqueles perdidos discípulos, apóstolos, o propósito último da sua experiência pessoal, da sua chamada. Propósito com missão. E sereis minhas testemunhas. Um mandamento que trazia consigo uma promessa embutida. Minhas testemunhas. Queria Jesus dizer: vocês me pertencem. Portanto, eu haverei de acompanhá-los o tempo todo.
enquanto avancem missionariamente. Sereis minhas testemunhas, significa dizer, vocês vão falar sobre mim. No capítulo 4, verso 20 desse mesmo texto, Atos, alguns dos apóstolos, sendo questionados pelas autoridades do povo, disseram: e nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não temas, disse Jesus a Pedro, doravante serás pescador de homens. Isaías capítulo 52, versículo 7. Você quer ter uma vida bonita, uma vida formosa, uma vida que faça sentido? Compreenda que todos os outros propósitos e alvos que de maneira nobre, que de maneira justa, que de maneira bela, que de maneira santa você vier a estabelecer para si diante de Deus, não podem ser a prioridade da sua experiência pessoal. Buscai, disse Jesus aos seus, em primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Falta de propósitos para viver. Lembra-se você do encontro de um moço rico, interessado nas coisas de Deus, aproximou-se de Jesus, e Jesus deu para ele a chave, para que sua vida pudesse, enfim, deslanchar, ser destravada. E ele voltou triste, não querendo abrir mão daquilo que era o propósito fundamental da sua vida, acumular para si recursos. Você se lembra de uma parábola que Jesus contou a respeito de um outro, cujo campo havia produzido de maneira muito abundante, texto de Lucas capítulo 12. E esse nécio, tolo, sem propósitos, do ponto de vista da palavra de Deus, seguir a Jesus, sem missão, para dar sentido à sua vida, orou dessa forma: alma, tens em depósito muitos bens, descansa, come, bebe e folga. E Jesus lhe disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Em nome de Jesus, o apelo mais forte do meu coração para todos vocês nessa noite é que sua vida seja depositada integralmente aos pés do nosso Deus, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, disposição de seguir a Cristo como grande propósito da sua caminhada nesses sítios aqui. Tanta complicação, tantas barreiras, tantas lutas. Você tem um propósito, de seguir a Jesus, de abrir-se inteiramente para o Senhor, a que estará associada a mais extraordinária missão que alguém poderia assumir: falar das grandezas de Deus, falar de Jesus, conduzir outros à luz, fazer diferença, perfumar ambientes fétidos por onde você vier a passar, colocado pelo próprio Deus. Vida com propósito, razão para viver, razão para morrer. Disse Jesus àqueles primeiros discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Lá estava o comissionamento, a incumbência reavivada no coração daqueles galileus. Alguns mais pobres, alguns mais abastados, alguns tendo uma vida mais cheia de significado e valor, outros largados às margens da vida, todos, entretanto, sendo chamados a seguirem Jesus e fazerem da sua vida uma experiência missionária de tempo integral. Acontece que, mesmo você, tendo se encontrado em Jesus, recebido pelo Espírito Santo esse propósito essencial de viver para Deus, para a glória do Senhor, por onde quer que você passe, o que quer que seja que você venha fazer, às vezes a gente se distrai na igreja, se distrai andando com o Senhor. Viram aqui a experiência desses? Tinha um propósito, já tinham ouvido 40 dias Jesus lhes ensinar,
recapitulando as antigas lições. Durante 3 anos, Jesus lhes havia ministrado ao coração, mas agora precisavam ser, de novo, conduzidos à necessidade de concentrarem-se na sua missão essencial. Verso 6, que nós lemos, eles fazem uma pergunta, que já me referi: Senhor, vai ser este o tempo que haverás de restaurar o reino a Israel? A pergunta era própria, porque havia promessas muito claras no Antigo Testamento quanto à restauração do reino de Israel. Jesus lhes responde desta forma: não cabe a vocês se preocuparem com tempos ou épocas. Não se distraiam com o que é importante, mas não compete a vocês, não cabe a vocês. Tem vocês um propósito essencial, em torno do qual devem viver, uma missão, serem minhas testemunhas. Não se deixem distrair. E que distrações são essas? Cito aqui algumas delas. A gente, crente do Senhor, que se distrai em busca de respostas que cabem exclusivamente a Deus. Não vos compete, disse Jesus a eles, conhecer tempos ou épocas. 2 termos usados aqui, um que tinha a ver com a cronologia, dias que se seguem uns aos outros, e épocas, kairós, ciclos da história, que segundo Jesus pertencem exclusivamente a Deus, sob a sua autoridade, o seu governo, o seu poder. Quem sabe você entrou aqui com muitas perguntas, eu tenho me feito várias, que não podem nos distrair quanto à nossa chamada fundamental. A resposta de Jesus tinha a ver com o seguinte: essas perguntas são importantes, mas não pertencem a vocês. O tempo agora é de evangelizarem, é de entregarem-se de corpo e alma, de modo integral, a esse exercício missionário e evangelístico. Deixem as perguntas que pertencem ao coração do Pai para o tempo oportuno. Será que você já se fez essas perguntas? Por que, meu Deus? Essas coisas acontecem com gente santa, com gente que ama Jesus. Por que essa doença? Por que essa enfermidade? E a questão não é você perguntar, é você se deixar envolver, imerso em perguntas, em questões que pertencem ao nosso Deus, e distrair-se da sua chamada essencial. Por que minha vida tem seguido esse curso, não um outro? Alguns se distraem, como Jonas. Você se lembra da loucura do profeta, homem de Deus, recusando-se a aceitar a sua vocação e a sua chamada. Se você, crente em Jesus, não se submeter de maneira dócil, claro, difícil, tal como Moisés se submeteu à chamada de Deus para si, sua vida não será destravada, vai ser sempre um fugitivo, andando de um lado para o outro, fazendo mal e não bem aos circunstantes. Você se lembra muito bem da história do profeta Jonas, fugitivo da sua chamada, da sua missão, da sua vocação, do propósito que Deus tinha para a sua vida. Que distrações mais pode haver? Nós acabamos de orar aqui por algumas delas. Inquietações, nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido. Há justas preocupações, enchendo o coração de uns e de outros. Alguns não se preocupam porque não têm com o que se preocupar. Mas para outros a pressão é gravíssima em determinada área da sua vida. Que as nossas inquietações, que as ansiedades não nos dominem a ponto de nos distraírem da nossa chamada missionária essencial. Você se lembra do Sermão do Monte? Aqui a gente fez referência tempos atrás. Não sejam como os pagãos, disse Jesus aos seus discípulos, perguntando o tempo todo de si para si, cheios de inquietações e ansiedades: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Será que é viagem da minha cabeça imaginar que muitas vezes, eu mesmo, nós, alguns crentes sérios, boas crentes, perdem-se distraídos, dominados por ansiedade e inquietação? E tantas distrações mais no meio da própria igreja, coisas que são completamente periféricas e que nos distraem. Você se lembra da história extraordinária de Neemias, no capítulo 6? Ele é instado a deixar a construção dos muros por um homem chamado Sambalá, um outro Tobias e um outro chamado Gesem, que chamam Neemias, uma vez, duas, três, vem Neemias. Ele diz: eu não posso deixar esse ambiente missionário, eu não posso deixar esta minha vocação, o propósito de Deus para a minha vida. Estou, disse ele, construindo grande obra, não posso parar, tirar minhas mãos deste trabalho. Você se lembra do texto, fiz referência a ele na nossa escola bíblica hoje de manhã, vou fazer outra vez, Êxodo capítulo 14, povo de Deus, saindo do Egito, depois daquelas sucessivas pragas, finalmente Faraó se dobrou diante de Moisés e deixou o povo ir. Logo em seguida, Faraó se arrependeu, pôs seus exércitos em marcha contra o povo que largava o Egito em direção ao Mar Vermelho. E o povo, olhando para trás, viu os exércitos de Faraó contra si e se apavorou. E disse Moisés: não temam, vocês vão ver o livramento do Senhor hoje. A resposta de Deus para Moisés no capítulo 14 é o seguinte: por que clamas a mim? Diga a Israel que marche. Aceitem sua chamada missionária, concentrem-se na sua missão, reconheçam o propósito supremo das suas vidas e vivam em torno dele. Avancem, marchem, enquanto eu darei conta dos egípcios que pelejam contra a vida de vocês. Marchem, avancem. Quanta distração faz a gente se perder na nossa experiência missionária, nossa chamada, uma igreja que perde o ardor evangelístico, perde a vitalidade, perde o frescor, perde, enfim, a vida. Como é que a gente poderia pensar na nossa vida pessoal de crentes em Jesus sem ardor missionário? Isso não é coisa para o José Dilson, para os nossos queridos irmãos da Jocum, é para mim e para você, desde que eu tenha sido chamado por Jesus, e eu fui. Gostei de uma frase simples que o pastor que citei aqui esses dias, de uma grande igreja lá na Califórnia, bem conhecido, pastor Rick Warren, falou, num dos seus livros sobre igreja. Ele diz assim: quem está no barco remando não tem tempo de balançar o barco. O que acontece é que, às vezes, a gente balança demais esse barco, da vida pessoal, da igreja, pelo simples fato de que as nossas mãos não estão no remo. É hora de avançar, de compreender que sua vida tem uma chamada específica, especialíssima, super diferenciada, missionária, assumi-la integralmente e avançar para a glória de Jesus. Vida sem propósito é vida morta, falida, fracassada, e não serve qualquer propósito. E atender ao convite de Jesus para segui-lo e ser sua testemunha. Mas existe uma segunda questão desse texto tão precioso. Havia aqui, nesses primeiros apóstolos e nos próprios 120 ali, muitas feridas abertas. Afinal de contas, os fatos que tinham se passado no tempo da crucificação do Senhor
eram fatos lamentáveis, de gente que votou fidelidade a Jesus como Pedro diante de todos os outros, se achando melhor do que os outros, fracassaram todos, de maneira estrepitosa. Não ficou um. Muitas feridas abertas. E entre nós, quanta coisa que precisa ser recuperada. Laços em família, no meio da igreja. O segundo ponto a que quero fazer referência aqui é que você e eu, nós, precisamos aprender a viver juntos, nos reconciliando uns com os outros, em família, entre nós. A ordem de Jesus foi seguida à risca por aqueles discípulos recuperados pelo poder do Senhor, depois da tragédia da própria negação de Jesus. Fiquem, e o texto diz, estavam no cenáculo reunidos todos juntos, perseverando unânimes em oração, para que sua vida seja destravada para uma experiência abençoada, deslanchando em graça e vitórias. Você precisa recompor determinados laços pessoais que se fraturaram. Insisto em dizer, a começar pela sua própria casa, pela sua família. Torno a dizer, Dia das Mães é dia que alude, para alguns, a experiências dolorosas. Seja como for o poder do Espírito de Deus, o mesmo Senhor que reconciliou sua vida com Deus por meio de Jesus, haverá de refazer esses laços desfeitos e fraturados. Jesus comeu com eles durante um bom tempo, recompondo a liga que havia se rompido, ceou com eles, pacificou-lhes o coração, restaurou-lhes a vida. E eles compreenderam muito bem que a história das suas vidas pessoais, chamados para seguirem a Jesus, não poderia deslanchar de maneira plena, completa e total, se os laços não fossem refeitos, se não houvesse cura do ponto de vista de relações interpessoais. Há muitas fraturas que precisam ser recuperadas, curadas, muitas feridas abertas, muitos laços quebrados, alianças rompidas, relações partidas. É hora da cura ser estabelecida pelo poder do Espírito de Jesus na nossa experiência pessoal. Mesmo Neemias compreendeu que não podiam ficar isolados uns dos outros. Capítulo 4, versículo 19 do texto de Neemias. Qual foi a estratégia usada por Neemias? Uma grande obra a ser feita, não eram muitos. Ele disse, nós temos diante de nós uma grande, extensa obra, e nós estamos no muro muito separados uns dos outros. O que frequentemente nos separa uns dos outros? Na experiência comunitária da igreja, na nossa experiência em família. Fundamentalmente, a falta da cruz no nosso eu. Que significa que a mútua submissão recomendada na Escritura para regular as nossas relações na família de Deus se torna inviável. Eu na cruz significa minha vida deixa de ter prioridade à vista da vida do outro. O que nos separa frequentemente? Nós insistimos em reter conosco mesmos os nossos direitos, que a gente reivindica o tempo todo nas nossas relações interpessoais, até no estacionamento da igreja. Lugar de honra que a gente deseja para nós. Lembram-se do infeliz e desastrado pedido da mãe de Tiago e de João? Mestre, eu queria que o Senhor reservasse um lugar de honra para os meus filhos. Zelosa mãe. Mas Jesus disse, olha, entre vocês não é bem assim. Não pensem em ter para si o primeiro lugar, mas preocupem-se em lavar os pés uns dos outros.
Ou Pedro, dizendo, todos podem te negar, eu nunca te negarei, Senhor. O que nos separa e nos divide, e que Jesus tratou de reparar naqueles dias ali com os seus discípulos, os primeiros apóstolos, essa suspeita que eu trago comigo frequentemente, de que eu sou melhor do que o outro. A oração do fariseu, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, menos ainda como este publicano. Equívoco fundamental, que não pode entrar no coração do crente. Eu me colocar no lugar de Deus, julgando a vida do outro, motivo de separação. Uma hipersensibilidade que faz com que a gente, por qualquer coisinha, se fira, e aquilo se torna um grande drama, um problema enorme, a nos separar em família e na própria família de Deus. O que falamos, especialmente quando a gente pensou na carta de Tiago, capítulo 3, e outros textos lá de Tiago, o veneno mortífero, a palavra mal utilizada, que é um desastre, pode ser um desastre grande nas nossas relações interpessoais. Mais recentemente, aquilo que a gente poderia chamar, pelo menos eu chamo de estrago digital. Gente se ferindo nas redes sociais. Aliás, hoje mesmo, eu li uma notinha no Globo a esse respeito, colei aqui, recortei, está aqui comigo, me permitam ler para vocês, do jornalista Anselmo Góes. Faz uma coluna lá no Globo, não estou vendendo jornal aqui, não tem nenhum tipo de participação na Rede Globo, mas eu gosto do jornalista e achei interessante a sua notinha. Ele colocou uma nota sobre o seguinte título, o demônio da rede. 4 em cada 10 brasileiros perderam amigos pelas mídias sociais. Essa é uma das conclusões da pesquisa feita por 2 agências especiais famosas, que ouviram mais de 4.000 pessoas em todas as regiões do país. Diz ele, é o chamado rompimento digital. Quando a gente está cara a cara, às vezes a gente é um pouco mais contido, mas nas redes sociais o couro come. E há muita gente se ferindo, se distanciando, fraturando relações importantíssimas por conta de bobagem. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o Senhor, aí estou eu no meio deles. Estes primeiros discípulos prepararam-se para uma vida que haveria de deslanchar de maneira espetacular, compreendendo que era preciso tratar dessas questões, que os dividiram. Agora, perseverando juntos. E a ênfase é no verbo perseverando juntos. Porque para você viver junto com seu irmão, com a sua irmã, na igreja, por melhor que seja a igreja, como é a nossa querida Betânia, você precisa perseverar. Para você viver bem em família, você precisa ser uma pessoa insistente, porque não é nada fácil. Você precisa insistir, perseverar, juntos, se aproximar, pedir a graça de Deus, pedir que o mesmo Espírito Santo que detonou em você a nova vida em Cristo, o habilite a refazer laços que se fraturaram por outras questões antes do encontro seu com Jesus. Salmo 133, versículo 3, tenho citado ele tanto aqui, porque é um salmo poderosíssimo, maravilhoso. Como é bom os irmãos viverem unidos. E o salmo se encerra dizendo, ali, no ajuntamento do povo de Deus, o Senhor ordena a sua bênção. Ali, a vida para sempre. Finalmente, esse texto sugere alguma coisa que já citei de outras vezes aqui, mas volto a ela. Você e eu, nós, precisamos, para que a gente tenha uma vida que seja destravada de maneira definitiva, deslanche
na direção daquilo tudo quanto Deus tem separado para você e para mim e para nós. Como igreja, como seu povo, você precisa administrar com sabedoria as decepções e as frustrações do passado. O texto vale a pena ser lido depois na sua casa, leitura domiciliar, que eu recomendo a todos vocês aqui com mais calma. Verso 15 em diante, aquela igreja, aqueles primeiros, estavam sob o impacto traumático do que se passara com Judas, um dos 12, selecionado por Jesus, vida que se encerrou da maneira mais trágica possível. Pedro se levanta, curado, refeito. Não era mais o Pedro vacilante que havia negado a Jesus, desautorizado pela sua própria inconsistência, tratado pelo amor de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia. E Pedro propõe que o passado fosse adequadamente administrado, cobrir aquela fratura nas suas vidas. E assim fizeram. Recordando da própria palavra de Deus, tratando do passado segundo a direção do Senhor, fazendo referência à promessa de Deus, vendo a palavra, o que haveria de ser colocado ali de novo, para o futuro avançar. Gente querida, me deixe insistir outra vez com vocês. O nosso passado, faça um inventário pessoal da sua vida. Certamente você vai encontrar pecados de que você se arrepende amargamente. Decisões que foram fruto da sua imaturidade, àquela altura. Decidiu, errou na decisão, eram os dados de que você dispunha àquela altura, mas a decisão teve consequências sérias, de que você tem que tratar agora. O que mais a gente inventaria no passado da nossa existência, e que frequentemente não é bem tratado? Ressentimentos, traições, tanta coisa, tanto lixo, impedindo sua vida de olhar para frente, de avançar. Caminhos de Deus que a gente não entende, não compreende. E frequentemente a gente fica naquele exercício perverso da mulher de Ló, olhando para a cidade que queimava, que fumegava. A ordem é administrar com sabedoria o passado, olhando o futuro, avançando para o que Deus tem. E assim fizeram. O que você fez da sua vida? Tempo que se passou. É preciso parar. É preciso parar de exumar determinados mortos na nossa experiência passada, falando figurativamente. Quanta coisa, a gente insiste em trazer do passado o tempo todo para a vida presente, inabilitando você a ter uma vida que deslanche. É preciso fazer cessar o tempo de luto. Davi um dia agiu de maneira imprudente e deixou sua cidade descoberta. Quando voltou de uma certa guerra, viu que seus filhos tinham sido roubados. As mulheres tinham sido levadas cativas. E o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, diz que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Mas descobriu forças no Deus da sua vida. Então avançou para a vitória. Em nome de Jesus, aceite a profecia maravilhosa, tão consoladora, de Isaías capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Depois você leia com calma. Não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Eis que porei um rio no deserto e caminhos no ermo, na terra seca. Ou você, em nome de Jesus, deixa o passado ser só o passado na sua vida e avança, em nome do Senhor, para um futuro novo na sua vida, ou a porta continuará travada. A vida não deslancha. Qual é a solução
para esse entulho todo que fica arquivado no inventário da nossa vida pessoal. Se tratou de pecados, o sangue de Jesus, arrependimento e fé. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olhar para frente, receber no seu coração aquela palavra maravilhosa. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vejam que coisa maravilhosa que o texto diz. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não acham vocês que esta é uma proposição maravilhosa, super libertadora? Você não precisa viver ancorado à tragédia, seja qual for, ou tenha sido do passado. Em Jesus, um caminho novo. Por que estás olhando para as alturas? Disseram os anjos àqueles primeiros discípulos. A palavra parafraseada era assim: chega de ficar olhando para o céu nostalgicamente. Agora é hora de missão, é hora de avançar. Vocês têm agora uma tarefa a ser cumprida, um propósito glorioso a energizar suas vidas, dar sentido a vocês. Deixem para trás o que se passou e avancem para a glória de Deus. Gente preciosa e amada, que Deus me ajude, a você, a subir muito mais alto para o monte da presença de Deus, com a vida completamente destravada, desagrilhoada. Assim a gente tem orado todos os dias, insistentemente: Senhor, tira as correntes do coração, da mente, da vida, da alma. Que o Espírito de Deus conceda a você um propósito, existe um só: viver para Jesus, para a sua glória, falar das suas grandezas. Propósito que aqui se apõe uma missão específica: sereis minhas testemunhas. E você abrace isso com toda a energia do seu coração. Se o trabalho não é bom, você diga: Senhor, muito obrigado, porque aqui estou para ser tua testemunha. E por conta disso, vale a pena estar nesse lugar horrível. Pedir a graça de Deus para que laços fraturados na sua experiência pessoal, familiar e da própria igreja sejam refeitos, restaurados. Bendita operação, só possível pelo Espírito de Deus. Perdão ministrado de um para o outro. Arrependimento, outra vez. Graça de Jesus, reparando feridas nas nossas relações pessoais. Pedir que o Espírito Santo nos ajude a subir a alturas muito maiores, deixando para trás o passado, sobretudo o passado que machucou, que feriu, que trouxe ressentimento e dor. Larga para trás. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Você, por favor, incline a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. E ore silenciosamente nessa hora. Se você desejar.